Olá, você aí de casa que está acompanhando mais uma edição do Coprelcast, o podcast oficial da nossa cooperativa Coprel. Hoje o tema é Mercado Livre de Energia, um dos assuntos mais em alta no setor elétrico hoje em dia, que a gente precisa se atualizar, precisa conversar sobre isso. E estou aqui contando com a presença de convidados especiais para a gente destrinchar esse tema. Gabriel Batu, Sara Virte e Eliseu Lima, que são os nossos colegas coordenadores aqui da Coprel na área de comercialização comercial de energia. Muito bem-vindos, pessoal, obrigada pela disponibilidade de vocês, que bom contar com vocês aqui hoje. Olá, muito obrigada pelo convite, a gente fica muito feliz com o convite também. Obrigado, Eugênia, prazer estar participando com vocês do podcast, e ainda mais com essas duas feras do mercado, aí, a Sara e o Eliseu. Isso aí, gente, vamos começar contextualizando qual que é a visão do mercado livre de energia hoje. Vamos explicar de uma maneira simples para quem está nos assistindo agora. Joia. Eugênia, basicamente, o mercado livre de energia é a separação do mundo físico para o mundo contratual. Fisicamente, o consumidor permanece conectado na distribuidora, que ele tem a sua energia ligada na sua casa, na sua residência, na sua propriedade, e comercialmente ele pode escolher quem é o fornecedor de energia dele, qual o tipo da energia que ele vai comprar, se de uma fonte eólica, de uma fonte solar, de uma fonte hídrica. E isso fará com que ele tenha um poder na negociação junto com esse comercializador, com esse gerador que vai vender essa energia para ele, tendo bilateralidade, podendo escolher os custos e a forma de como ele vai pagar por essa energia. Isso fará com que ele terá economia na conta de luz. Como? O uso do fio, que seria o transporte da rede, né, o transporte da energia elétrica até a propriedade dele, ele paga para a distribuidora que está conectado. E a energia elétrica ele paga para o gerador ou para o comercializador. E essa energia elétrica é basicamente o que ele vai ter economia. Se hoje ele tem uma tarifa, suponhamos, de R$300 da tarifa de energia, e ele conseguir uma energia de R$200, essa economia é o que ele vai ter na conta de energia dele. Perfeito. E por que foi feita por que tem essa inovação dos últimos anos para cá? Por que foi feita essa mudança, esse novo recurso, essa nova ferramenta, novo modo de consumir energia? Bom, o Brasil ele vem numa tocada de abertura do mercado desde que se iniciou. Na verdade, o Mercado Livre iniciou lá em meados de 1995, se eu não me engano, foi a criação do mercado atacadista de energia no Brasil. E ele era muito restrito para consumidores eletrointensivos, que a gente fala. Então, mineração, consumidores que realmente consomem muita energia numa única ligação, né? E então tinha um limite antigamente de ter uma demanda contratada, que a gente fala que é o que é necessário fazer quando você está conectado na média e na alta tensão. Você precisa contratar, além de pagar pelo teu consumo, pelo quilowatt-hora que você consome, você paga também pela demanda contratada, né, que é o quilowatt. Então tinha uma restrição de 10 mil quilowatt, foi caindo. Em 2018, para ser um consumidor livre, você tinha que ter uma demanda contratada de no mínimo 3 mil quilowatts. E para ser um consumidor especial, que ainda conseguia acessar o Mercado Livre, mas tinha que fazer comunhão, então tinha que juntar várias cargas para conseguir estar nessa modalidade, então tinha que ser empresas grandes de qualquer forma, era 500 kW o limite. Esse limite para ser consumidor livre foi sendo reduzido gradualmente a partir de 2018, até que em 2023 todo mundo acima de 500 kW podia migrar como consumidor livre, e em 2024, em janeiro então do ano passado, ocorreu a abertura para todo o Grupo A. Então o Grupo A, o que é? Quem está conectado na média e na alta tensão. Com exceção da classe subterrânea, que tem em algumas cidades, não é nossa realidade aqui na nossa região, né? Mas então quem está conectado na média e na alta tensão está no Grupo A, via de regra, né? E vai ter a demanda contratada. Independente da demanda, hoje em dia já está aberto, né? E a gente está agora evoluindo o próximo passo, até com a medida provisória 1.300, que foi publicada em maio desse ano, agora há pouco tempo. A gente está com uma previsão de abertura do mercado também para o grupo B, que a gente fala, que somos nós aqui, consumidores residenciais, rurais, comercial, industrial de menor porte, né, que está conectado na baixa tensão. E o Brasil está se espelhando no que aconteceu em vários outros países do mundo, né? Então a gente tem países que estão com o mercado aberto já para todos os consumidores, para o grupo B também, né, que a gente
o que a gente acabou de falar, há muitos anos, já 10, 20 anos, então depende do país também tá nesse processo de abertura, igual o Brasil tá, os países mais Europa, Estados Unidos é muito por estado também, mas já tem muitos estados com o mercado totalmente aberto, na Europa muitos países também, então a gente tá seguindo nessa mesma linha, para ter mais liberdade e economia também, né, no fim das contas é o que a gente quer, que fique mais barato pro consumidor final, né. Então, acho que tem muito a ver com um período de maturidade do próprio mercado, né? Quando ele começou a abertura na década de 90, ele era assim para eletrointensivos, grandes consumidores, mas também não tinha uma regulação robusta, o mercado ainda não tinha tantas assessorias que dessem esse expertise. Nós também hoje tem um grande dilema de formação de preços, isso nada até então não existia. Acho que é questão de amadurecimento mesmo. Então, se esse consumidor agora do grupo A, que abriu até 500 kW no ano anterior, né? E essa abertura agora para o grupo B foi muito mais para dar tempo do mercado ficar maduro, né? Hoje tanto os geradores já entendem mais de como forma preço, de quando é bom comprar, de quando é bom vender. E internamente a gente também foi criando uma expertise para poder olhar com mais carinho para esse consumidor que vem vindo, que não está imerso no mercado de energia, que não está afeito a olhar clima, economia, inflação, quer dizer, todos os compostos que fazem parte do preço, né? Então eu acho que é um momento ideal, sim. Tem muito a ver com a tendência de empoderamento do consumidor, de que a gente tratar a energia como mais um custo e um custo digerível, né? Um custo que você pode ter previsibilidade e olhar para dentro do próprio negócio, e que esse é o momento mesmo de abrir o mercado e a gente está pronto para isso, né? A Copel tem se preparado para isso fortemente nos últimos anos. E para exemplificar para as pessoas que nos acompanham agora, quem que faz parte do Grupo A? Exemplificando entre empresas, grandes indústrias, até critérios de valor. Até quanto que vai essa conta de luz? Quais são os critérios que ele está apto para migrar hoje? Joia, Eugênia. Grupo A. Grupo A são todas as empresas que possuem contrato de demanda. Talvez essa frase vai trazer um pouco de dúvida para o consumidor que não tem isso no dia a dia dele. O que é ter contrato de demanda? Basicamente, unidades consumidoras que têm um maior porte, que tem aquela subestação particular, que tem o transformador próprio, são consumidores que têm contratos de demanda. Eles são ou consumidores do Grupo A, né, ou consumidores optante do grupo B, né? Então todo consumidor que não está conectado diretamente na rede de distribuição de baixa tensão da distribuidora, ele é ou um consumidor do grupo A ou um consumidor potencial grupo A, porque ele está optando pelo grupo B. Tá certo. Ok. E essa questão de qualquer pessoa poderá também escolher o seu fornecedor de energia. As pessoas fazem analogias, né? Nossa, vai ser como uma operadora, eu vou poder fazer esse controle como? Vai ser muito burocrático, vai ser simples daqui a uns anos. Uma coisa que a gente pode fazer digital, em contato com as cooperativas, com as empresas. Como que funciona? A nossa expectativa, e a gente está trabalhando fortemente para isso, é que seja muito simples, né? Então, a gente está buscando simplificar o máximo possível. Então, como a gente comentou agora há pouco, o mercado hoje está aberto para consumidores de porte maior, que tem condição de, enfim, fazer o pagamento de 2, 3 faturas no mês em momentos diferentes. Então, o mercado hoje se comporta de outra forma porque tem condições para isso, né? Quando a gente chegar a abertura, acontecer de fato a abertura para o Grupo B, que é o que está previsto, eu acho que eu comentei da medida provisória, mas não falei das datas, né? Está previsto em agosto de 2026 para comercial e industrial e dezembro de 27 para residencial e rural. Essa medida ainda está passando por trâmites no Congresso, então a gente ainda pode ser que tenha alterações nesses prazos, né? Mas o que a gente tem hoje é isso. E se acontecer de fato já no ano que vem, então pro comercial e industrial, esses consumidores provavelmente vão ter acessos não só da Coprel, né, mas de outras comercializadoras, outros ofertantes também, vão ter plataforma para fazer contratação de energia por ali, muito provavelmente por aplicativo, pela internet, né, por WhatsApp. Então, algo muito semelhante ao que a gente vê hoje na Telecom, né?
Então, até muito provavelmente vai ter empresas que vão oferecer um combo de serviço, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai acompanhar o que vai surgir de negócios, mas o que a gente vê hoje é isso, e simplicidade de ter, no máximo, uma conta só além da que você já tem hoje, porque como o Gabriel comentou, então a gente vai continuar pagando o uso da rede para a distribuidora que a gente está conectado. Então, se eu sou cooperante da Coprel, estou na área de permissão da Coprel, eu vou continuar pagando a tarifa do uso do sistema de distribuição. É a TUSD que a gente fala. Então, essa tarifa do uso da rede, a gente continua pagando. Se eu estiver conectado na área da RGE, eu vou continuar pagando para a RGE. Se eu estiver na área da CE Equatorial, vou continuar pagando para ela. E a parte que a gente vai conseguir ter a flexibilidade na negociação, outro preço, né, outras condições contratuais, é a parte da energia mesmo. Então, a tarifa da energia que eu vou deixar de pagar para a distribuidora local, eu vou comprar desse outro fornecedor. Então, até se estuda no mercado de vir uma única fatura com os dois custos, tanto a TUSD quanto a compra da energia numa única fatura, mas ainda não está definido, então talvez a gente fique com duas, né? Uma tarifa para distribuidor, uma fatura para a distribuidora e outra para esse outro fornecedor, né? Então é nessa linha que a gente está vendo o futuro e da abertura do mercado. Certo, e a gente vê também a Coprel se preparando muito em relação a isso. A gente conversou também sobre o Sandbox Tarifário, que é um projeto muito importante que busca contextualizar e dar esse apoio para os cooperantes, clientes que querem fazer essa migração para o Mercado Livre, mas querem também sentir como que isso funciona antes de migrar oficialmente, querem entender esse ambiente, né? E como que a Coprel tem se preparado para isso a nível de equipe, de expertise, porque é um novo nível de competitividade, mas sem perder a nossa essência de cooperação, do sistema cooperativista, também levando junto nas negociações, o atendimento a esse cliente, a esse cooperante, tá do lado dele realmente para o desenvolvimento dos negócios, das indústrias, empresas, grandes consumidores que confiam na gente. Como que tem sido essa preparação? Eu gosto de comentar, normalmente, que não é pelo fato de comprar energia de outro fornecedor, ou enfim, que a distribuidora deixa de ter a responsabilidade, principalmente quanto a essa proximidade com no caso a gente está falando da Coprel, com o cooperante dela, né? Ela ainda é obrigada, e acho que faz isso com muita satisfação, né? De entregar energia com qualidade, de garantir que a rede esteja ligada, de garantir que ele seja atendido nas demandas que ele tiver, até porque ele é o nosso dono, né, da Coprel Energia. O que ocorre é que ele vai ter mais uma opção de gerenciar a parte de energia, e aí eu entendo que a Coprel está se preparando muito bem para isso, tem um time técnico para isso, ela destinou todo um braço de inteligência para estudar sobre o mercado de geração. As usinas próprias também dão um conforto muito grande para a gente trabalhar com isso, porque tem ativo de geração, né? Se você olhar para a Coprel Mercado Livre hoje, ela não é só uma mesa e um computador em algum lugar. Então, é uma empresa que tem 57 anos de história, tem todo o potencial de ter ativos de geração por trás, então ela vai vender a energia com segurança e continuar com essa proximidade com o cooperante na distribuidora, com o compromisso de ter qualidade e proximidade. E é muito interessante observar esses detalhes e escutar vocês falarem sobre isso, porque nossa comunicação, a gente tem um contato um pouco diferente, de outro modo em relação aos nossos cooperantes e clientes, que é você chegar lá naquela empresa, naquele cooperante e ver ele falar sobre os resultados, tanto a economia que ele já está percebendo, né, a diferença que já está percebendo, e como que esse braço, esse novo recurso trouxe ainda mais proximidade da Coprel para com eles. Então a gente observa esses relatos dessas porcentagens, enfim, que já fazem diferença para essas pessoas. Então, quais que são os resultados que a gente já está colhendo agora que nos evidenciam que é um bom negócio? Como eu sou coordenadora da área de gestão, acho que eu vou começar respondendo. A gente hoje tem clientes economizando desde 15 até 40, 50. Tem alguns clientes que têm até economia de 60% em relação ao custo anterior,
conforme for agregando ou produtos, enfim, investimentos a mais, né? Esses casos que tem uma economia acima de 40%, são casos que o consumidor, além de migrar para o Mercado Livre, também investiu numa autoprodução de energia, por exemplo. Então, ele reduziu muito o custo. Lógico que aí ele está pagando esse investimento também, né? Então, essa redução toda está remunerando, está trazendo um retorno super interessante para ele desse investimento que ele fez, né? E tem outros casos que simplesmente pela migração para o Mercado Livre, por conseguir um preço muito mais baixo do que o que ele tinha com a distribuidora local dele, então, principalmente nos casos em que a tarifa da distribuidora, a tarifa de energia da distribuidora é maior, né, a gente consegue atingir economias aí de até 40%, então até porque hoje também existe o desconto na TUSD, né, então para esses consumidores do grupo A. Então, ele consegue adquirir uma energia que ela é um pouquinho mais cara do que a energia convencional que existe no Mercado Livre. No Mercado Livre tem dois tipos de energia, ele é convencional e incentivada. Então, se ele compra essa incentivada, ela pode ter um desconto de 50% ou 100% na tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, aquela demanda contratada que o Gabriel comentou antes. Então, se ele comprar esse tipo de energia, além de economizar com a energia, ele também economiza com a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, daí que vem essas economias bem significativas que a gente está vendo. Acho que um ponto importante até da gente comentar é que pelo que a gente está acompanhando de regulamentação, para baixa tensão não deverá existir esse benefício do desconto na TUSD, por exemplo. Então, vai ser uma realidade um pouco diferente, mas mesmo assim a gente está, pelas análises que a gente faz, a gente sabe que vai ter como ter economia, assim. Então, vai ter economias ali até 20%, 25%, a gente pode esperar. E também tem uma escolha de benefício ali lá na ponta, né? Que é a escolha por fornecedores que têm uma energia renovável. Então, a gente também tem essa oportunidade de comunicar todo esse esforço de preservação, de otimização de recursos, que vai fazer diferença lá naquele consumidor da ponta. Então, ele também pode escolher esse fornecedor de acordo com esses valores sociais, né, que a gente busca construir tão bem aqui na Coprel. O que dá para acrescentar é muito a parte de personalização, né? A gente vai em algum consumidor, principalmente os que estão iniciando e estão começando nesse mercado, e algumas vezes ele pergunta, e qual o momento de comprar energia, que tipo de energia eu compro? Eu costumava acompanhar mais de perto, inclusive porque estava junto com o time da Sara de gestão em algum momento. O que a gente costumava dizer é que não existe uma estratégia genérica, né? A gente busca olhar o consumidor, estudar até as peculiaridades da atividade. Por exemplo, o consumidor agrícola vai consumir mais nos momentos de safra ou que tem secagem de grãos, ou então a gente teve consumidores que eram supermercados, né? Em que horário que isso interessa mais para ele, ou industriais que estão planejando a ampliação da própria fábrica. Então, a partir de quando que ele vai usar mais energia e que tipo de energia vai ser necessária para ele. Eu acho que o Mercado Livre tem muito mais a ver com formar uma personalização, uma estratégia para cada consumidor, e também é uma oportunidade do gestor de comercialização de entrar junto com o negócio do consumidor, do industrial, do agrícola, ou então mesmo do comércio, criar solução para ele, para que o negócio dele cresça, né? Que é, no final das contas, economia e previsibilidade, e que o negócio progrida. Aí a gente vai junto, né? Exato, realmente não é uma fórmula aplicada de forma geral para todos, né? Isso mostra a importância de entender a realidade de cada cooperante, de cada empresa, como que está o mercado hoje de forma geral, para poder personalizar isso, né? E se alguém que está nos acompanhando agora, que está interessado ainda mais sobre esse assunto, como que ele pode, desconfiou ali, eu acho que eu preciso me atualizar sobre esse tema a mais, né? Eu tenho uma empresa, tenho um grande consumo, tenho uma indústria, quero migrar, né? Quero saber como é que funciona. Como é que é o contato dele com a Coprel? Eugênia, assim como na distribuidora de energia, na nossa cooperativa, né, a comercialização também tem todos os canais de contatos que nós temos na nossa cooperativa aí, que está frente a frente com o nosso cooperante desde 68, tá? Então, vocês podem nos contatar com WhatsApp, via e-mail, via Descoprel 116, nas nossas redes sociais.
né? Então, de qualquer forma, se tem o contato de algum colaborador nosso, nós temos os nossos representantes comerciais, nossos consultores que estão frente a frente com os nossos cooperantes no dia a dia aí no interior, podem fazer contato diretamente com eles. Todas as análises, dúvidas e solicitações que chegarem até nós serão todas sempre bem-vindas e atendidas no melhor tempo, e com certeza nós vamos nos aprofundar na análise desse nosso cooperante ou desse futuro cliente, né, se caso esteja conectado em outra distribuidora, e realmente entregar para ele qual é a melhor solução, qual é o melhor momento. Nós vamos botar o nosso time técnico em cima dessa fatura de energia para analisar ela a fundo e entregar para ele a melhor solução. Perfeito. E pessoal, agora vamos contextualizar então sobre essa reforma do setor elétrico, a MP 1300/2025. O que muda na prática com essa MP? Bom, basicamente, Eugênia, a MP 1300, ela trouxe tarifa social, tá? Na qual consumidores que antes já tinham alguns benefícios e descontos escalonáveis para dependendo do volume de consumo deles, ela traz gratuidade agora para quem está no CAD único de até 80 kWh, né? Então, a gente já vê algumas propagandas do governo federal citando de até 60 milhões de brasileiros beneficiados, né, com isso. Também traz o desconto da CDE para quem tem esse consumo até 120 kWh mês, tá? Isso vai fazer com que o rateio dos custos, tá, do mercado cativo e dos encargos no Mercado Livre faça ou surjam novos encargos no Mercado Livre, né? Ou tenham aumentos, né, na distribuição, nos rateios dos custos. Uma frase que eu costumo usar é que não existe almoço grátis, tá? Se alguém vai ter algum benefício ou algum incentivo, né, alguém vai pagar por essa conta, tá? Então, esse é um dos principais pontos que a medida provisória vê e tem mudança. Outra questão é, como a Sara comentou antes, que é uma tendência do mercado de consumidores que irão para o Mercado Livre de Energia do Grupo B terão acesso a energias convencionais, que é aquela energia que basicamente, como a Sara disse, no Mercado Livre nós temos dois tipos de energia, uma incentivada e outra convencional. Para o Grupo B, o que a gente está entendendo, que a nossa visão de mercado está dizendo é que consumidores do Grupo B terão acesso a energias convencionais. Então, basicamente, a fatura da distribuidora dele vai ficar igual da forma como está, tá? E a fatura da energia, a parcela de energia, que é a commodity, vamos dizer assim, energia elétrica, ele vai poder escolher o fornecedor e ter desconto nessa parcela da conta, tá? Essa seria a segunda mudança que eu vejo como mais impactante, né, dentro do cenário. E o outro ponto que é importante destacar é para os consumidores nossos, que já são nossos clientes no Mercado Livre, ou até mesmo são nossos cooperantes, estão com alguma outra comercializadora, há uma forte tendência de perder os incentivos das energias renováveis, que é o que diz a MP hoje, para contratos que não forem registrados e validados até dezembro de 2025 na CCE. Então, consumidores que estão no Mercado Livre têm energias incentivadas, que é essa energia que dá desconto na demanda e na tarifa de uso do sistema da ponta de 50% ou 100%, esses consumidores, saindo a medida provisória, que está para final de setembro, a tomada de decisão, procurem a Coprel, procurem seus fornecedores para entender o que o mercado desenhou, o que realmente foi aprovado, o que aconteceu, porque a gente está com uma orientação muito forte para os nossos clientes de que, pessoal, há uma grande tendência de chegar no mês de setembro, outubro, nós precisar alongar esses contratos. Já tem uma portaria também que fala uma questão que foi agora do início do mês de junho, né, que ela já fala também quanto a flexibilidade, né, desses contratos de energias incentivadas e como que será a vigência dele, né? Então, algo que já está atrelado a esse grande consumidor que já adere ao Mercado Livre, já está tendo esses benefícios e esses descontos. Eles precisam estar atentos juntos com a Coprel também, né? A Coprel, para os seus consumidores, ela já está fazendo essa análise, já está botando o olho, e com certeza nós vamos procurar eles para conversar com eles, explicar o que se desenhou da medida provisória e quais são os nossos próximos
passos, né, e o que a gente indica para eles como estratégia para eles continuarem a ter benefícios e descontos ao longo do tempo aí junto com a nossa cooperativa e com a nossa gestão da Coprel Comercialização. Isso, acho que complementando o Gabriel, então, nosso time de gestão ali, para quem já é nosso cliente de gestão, ou nosso cooperante, ou outros clientes que a gente tem que também não são necessariamente só cooperantes, né? A gente já está fazendo esse acompanhamento, então o que acontece é que a medida provisória, ela tem validade de lei a partir do momento que ela é publicada, então ela está válida hoje, então se a gente for considerar o que está posto agora, é isso, é essa regra que o Gabriel comentou, mas como ela está passando por essa tramitação no Congresso, a gente tem acompanhado não só essa, né, várias medidas de governo aí que passa por alteração, por veto, então tem muita coisa que pode acontecer aí, quando a gente fala muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, a gente não está tomando decisões muito precipitadas, né, então a gente está acompanhando caso a caso, nos casos em que a economia está boa, a gente está estendendo contratos por mais tempo, porque aí já está garantido, já está registrado na CCE, casos que a gente está alinhando junto com cada consumidor, né? Você acha que é importante, que quer esperar, prefere esperar, vamos esperar para ver o que realmente acontece, porque a medida provisória é válida por 60 dias, prorrogável por mais 60, daí que vem esse prazo de setembro aí que o Gabriel comentou, então até lá a gente vai ter que ter uma definição, né? Se ela vai ficar como está, se vai ter alguma alteração. Então, a gente está avaliando caso a caso, né, fazendo essa recomendação com base nisso, e os 3 pontos principais, acho que são justamente esses que o Gabriel comentou, e só complementando em relação aos subsídios, né, que o Gabriel comentou ali no começo, alguém está pagando essa conta, né? Quem está pagando essa conta no setor, normalmente, quando a gente fala de qualquer subsídio que a gente tenha na tarifa de energia, é a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Essa conta, ela está dentro da nossa tarifa, da nossa TUSD, da tarifa do sistema de distribuição. A gente não vê ela na nossa conta, mas ela está lá dentro. E então, todo mundo paga, né? E aí, a forma que é feito o rateio dessa conta, hoje, ela tem algumas regiões do país que pagam mais que outras, então Sul, Sudeste paga mais do que Norte e Nordeste, por exemplo, e também tem diferenciação entre nível de tensão, então quem está na baixa tensão hoje paga mais do que quem está na alta tensão, por exemplo. A medida provisória também trouxe algumas diferenças na forma de fazer esse rateio, então isso também vai impactar consumidores, principalmente da alta tensão, porque uma das medidas foi essa diferenciação entre a baixa tensão paga mais do que a alta tensão. Eles propuseram de equalizar até 2038, se eu não me engano, o ano. Então, assim que for publicado, a gente vai fazer as contas de quanto isso vai impactar, tudo mais, mas deve trazer um aumento na tarifa do sistema de distribuição, então, porque está lá dentro essa conta, né? E outra medida que eles fizeram para contrapor também, porque a tarifa social deve aumentar um pouco o número de subsídio, o valor do subsídio, né, que está dentro dessa conta também está dentro da CDE, a retirada desses incentivos de desconto na TUSD, que a gente comentou, hoje pesa bastante lá dentro da CDE. Então, uns 30% dessa conta, entre 25% e 30% dessa conta são subsídios de energia incentivada, né? Então, por isso que também teve esse movimento de ir retirando gradualmente o subsídio, então manter só o contrato que já está firmado até dezembro desse ano, né? Mas todas essas medidas, elas ainda estão passando por enfim, contribuições da Câmara, do Senado, então certamente tem muita coisa para acontecer ainda, a gente não pode afirmar que vai ser assim que vai ficar a partir do ano que vem, né, enfim, então... Sara, perfeito. Então, tudo que vocês falaram até agora, a gente consegue perceber, a gente vive isso todos os dias, a quantidade de conhecimento, de investimento, de preparação que está sendo feita, não somente de uma imersão na nossa realidade aqui, no nosso mercado aqui, mas também todos os eventos, congressos, muito estudo em outros lugares, outros estados, com outras empresas, outras cooperativas, para ampliar e para se munir de informação mesmo, para poder auxiliar esse cooperante, esse cliente lá na ponta da melhor forma possível.